Olá, meus amados, minhas amadas, como que vocês estão? Meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus, a paz de Deus para todos e também para todas, que Jesus Cristo possa simplesmente encher de graça, encher de bondade infinita nessa noite, que com certeza seja abençoada por Deus em nome de Jesus. Muito bem, está começando agora mais um Clube da Palavra do nosso Senhor Jesus. E Jesus, Ele quer falar ao seu coração hoje. Não é eu que estarei falando, que estarei trazendo essa mensagem hoje para você, não. Assim como todas as vezes, todos os dias que eu ministro alguma palavra aqui, trago também vídeos falando de Deus. Não é eu, meu amado, que estou transmitindo, mas sim Deus está usando a minha pessoa, usando eu, para que eu possa estar transmitindo aquilo que Ele quer, somente o que Ele quer falar. Não é nada saindo dentro de mim, mas sim o que o Deus maravilhoso quer para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E o episódio de hoje é esse aqui, ó, que eu vou até fixar aqui nos comentários. É este aqui, ó. Episódio 3, no lugar certo e na hora certa. Meus amados, vocês estão precisando de receber alguma coisa de Deus? Vocês estão precisando receber uma resposta? Vocês estão precisando receber aquilo que vocês tanto almejam nesses últimos dias? O que você tanto almeja nesses últimos dias? Responda isso para você mesmo. O que é que você tanto almeja nesses últimos dias receber de Deus? Um milagre, uma provisão, uma resposta. Saiba que nós, seres humanos, a gente tem esse ditado popular: no lugar certo e na hora certa. Ou seja, o que se traduz esse ditado popular? É que quando alguma coisa aconteceu na hora certa e no lugar certo, é porque algo favorável aconteceu a determinada pessoa. Quando alguém diz, o fulano estava no lugar certo e na hora certa, é porque algo de bom, algo de maravilhoso, um sonho se realizou na vida daquela pessoa, ou aquela pessoa conseguiu conquistar. De repente ele estava há muitos anos querendo se casar, e ele estava no lugar certo e na hora certa, e eis que aconteceu. Mas sabia, meus amados, que para Deus nem sempre será dessa forma, no lugar certo e na hora certa, aos nossos olhos humanos. Claro que para Ele, que para Deus, sempre será no tempo certo. Para Deus sempre será no tempo perfeito. Mas é isso, meus amados. É tanto que às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e às vezes a gente quer no nosso tempo, no nosso horário, no nosso dia. Só que o tempo de Deus é outro, é o tempo perfeito. Não é que Deus tarda, né? Tem um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, meus amados, não é porque Deus tarda, não. É porque Deus traz na hora certa. E dando sentido a esse título de hoje, no lugar certo e na hora certa, é a mesma coisa. Para nós, seres humanos, no lugar certo e na hora certa, é porque a gente recebeu uma bela conquista. Mas você vai entender ao longo dessa mensagem que aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos carnais,
esse ditado popular, ele é totalmente invertido. Como assim, Pedro? Sim, aos nossos olhos humanos, esse ditado popular é totalmente invertido ao tempo de Deus. Você vai entender nessa mensagem que na vida de alguns profetas em que Deus levantou, eles não estavam no lugar certo e nem na hora certa, aos nossos olhos. Você vai conseguir entender perfeitamente que Deus age de forma totalmente diferente, totalmente contrária de nós, seres humanos. O que Deus faz é perfeito, meus amados. O que Deus faz não dá sentido a esse título. O que Deus faz aos nossos olhos é no lugar errado e na hora errada. Mas é a perfeição de Deus, meus amados. Deus é perfeito. Ele faz tudo em seu devido lugar. E é isso que eu quero conectar em seu coração, dizer que Deus está acima de tudo. E todo propósito acontece debaixo da vontade dele. É por isso que diante de vários pensamentos durante o dia que você tem, e principalmente dos sonhos que você quer tanto realizar na tua vida, saiba que Deus está acima de tudo. Deus sempre estará acima de tudo. E a gente sabe que para realizar os nossos sonhos não é nada fácil. Nunca foi fácil. Às vezes a gente quer conquistar um trabalho e aquele trabalho a gente precisa fazer cursos, faculdade, se especializar. Ou seja, o caminho até chegar naquele alvo não é nada fácil. Mas Jesus Cristo, ele não nos prometeu nada fácil. Ele falou para nós que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu quero te falar, meus amados, que Deus está no controle. Então deixa Deus controlar tudo na tua vida. Se hoje ainda você não deixou Jesus controlar o seu barco, deixa Jesus controlar o seu barco. Ele está acima de tudo. E de onde ele está, ele costuma ver em dimensões diferentes, em ângulos diferentes. Ele sabe tudo o que está acontecendo na tua vida e em volta da tua vida. Ele conhece tudo, exatamente tudo. E para darmos início a essa mensagem, eu quero ler para você um capítulo maravilhoso que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Minha Bíblia já está aberta aqui. Bíblia linda, maravilhosa, abençoada por Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está dizendo o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará. Olha só, meus amados, presta muita atenção nisso. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. É isso que Deus está falando para você. Você precisa realizar um sonho na tua vida. Você precisa conquistar algo. Só que está tão difícil. Os problemas parecem que são maiores em você. Os problemas parecem que tomam de conta da sua mente, da sua cabeça. E você fica tão preocupado
tão preocupada com as situações que acontecem no seu dia a dia. Mas o que Deus quer falar para você aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é que todas as provações, tentações, dificuldades, momentos difíceis que nós passamos, são momentos que nós conseguimos suportar. Não é o que eu estou falando, é o que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana, ou seja, qualquer tipo de tentação que nós, seres humanos, passamos, é o que um ser humano qualquer pode suportar. É palavra do Senhor, está falando aqui, 1 Coríntios 10, 13. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, saiba que você pode suportar essa dor. Você pode suportar essa dificuldade. É palavra do Senhor. E Deus ainda completa nesse versículo dizendo, ó, mais fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Você está conseguindo entender o que Deus quer falar para você nesse exato momento? Ele está falando o seguinte, que independente da situação que você esteja vivendo, mas é uma situação que você mesmo consegue suportar. Ah, Pedro, mas está tão difícil, está complicado nesses dias. Algum momento, algum dia você já viu a palavra de Deus mentindo? Ela não mente para nós. Meus amados, o inimigo, ele é astuto. E você sabe que ele está ao nosso redor, querendo nos pegar, querendo contaminar as nossas vidas. E principalmente isso aqui, ó, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso pensamento. E nós, cristãos, cada um de nós temos uma promessa. Cada um de nós temos uma promessa e essa promessa ela vai se cumprir. E é isso que Deus está falando, meus amados, para você. Que todos os problemas, aflições, provações que eu e você está passando e já passamos, são provações que eu e você suportamos, podemos suportar. Só que o inimigo, ele é tão infeliz que ele começa a encher nossas cabeças e falar assim, de uma maneira de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos conseguir vencer essa luta, essa prova. Às vezes ele fala, cadê teu Deus? Ele te abandonou. Cadê teu Deus? Cadê aquele teu Deus que diz que está do teu lado? Pai, Filho, Espírito Santo. Cadê o Consolador, que é o Espírito Santo na tua vida? Fique esperto, meus amados. Fiquem espertas, minhas amadas, porque o inimigo, ele não está brincando. É como eu postei hoje de manhã cedo um vídeo de que o inimigo, ele não está brincando com nada em nossas vidas. O inimigo, ele está vivendo sério e é muito sério. Então, tenha cuidado as vozes do inimigo em nossas vidas. Tenha cuidado, meus amados. E dando continuidade a esse versículo maravilhoso, antes com a tentação dará também o escape. Olha só que bênção. Deus está dizendo que a tua provação, a tua tentação é uma provação que você como humano consegue suportar. Às vezes, claro, a dor é tão grande que você acha que não vai conseguir. Mas a palavra do Senhor está dizendo que a tentação,
qualquer ser humano consegue suportar. A provação que você está passando, você como humano consegue suportar. E Deus também está falando que toda provação, as suas forças ela é suficiente para conseguir aguentar. E ele ainda continua nessa mesma palavra, nesse mesmo versículo, dizendo que antes com a tentação dará também o escape. Dará também o escape para que a possais suportar. Ou seja, meus amados, mesmo que diante da dificuldade, do caminho difícil, das provações, das tentações que são tamanhas, e mesmo assim que a palavra do Senhor está falando para você que você consegue suportar com a sua própria força humana, mas você é humano, feito de carne e osso, tem a correria do dia a dia, tem as preocupações da família, do trabalho. Nem todas não, ninguém é perfeito. Às vezes a gente sai na vizinhança, de repente vai no trânsito, acontece alguma coisa, alguém briga, alguma discussão acontece. Enfim, a palavra do Senhor também está falando: antes com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. É isso, meus amados, a palavra do Senhor está falando que a provação que eu e você está passando hoje, nós como as nossas próprias forças humanas, a gente consegue sim suportar. Só que em um momento que a gente está bem fraco, triste, a gente pode chegar diante a Deus, perante a Ele e falar: meu Deus, está difícil, como eu faço agora? E Deus, Ele vai te dar o escape para que você também possa suportar essa dor, para que você consiga suportar essa preocupação, essa provação. É palavra do Senhor, meus amados. É Bíblia Sagrada. Deus está falando para você hoje: a tua provação está grande, a tua provação está difícil, mas eu sou teu Deus, a tua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Uma vez que ela vai, ela não volta vazia. E é isso que Deus está falando para você neste exato momento. Ela está penetrando no teu coração. E o Espírito Santo está agindo dentro de você. Deixa Jesus falar nessa noite, neste exato momento que está falando com você. Deus está do teu lado, convencendo você de que você vai conseguir vencer. Só que em um momento que você achar que não consegue, está muito difícil demais, faz o seguinte: ore, feche os seus olhos e peça a Deus: meu Deus, está difícil. Faça isso, meus amados, faça isso. E eu quero dizer para você também que Deus vai realizar os seus sonhos. Vai realizar. E tudo isso tem a ver, os seus sonhos, suas provações. Você precisa conquistar alguma coisa na tua vida, só que diante das provações fica muito mais difícil seguir a vida. Mas Jesus está falando para você hoje: você vai conseguir, meu filho. Confia em mim. Eu sou o teu Deus. 1000 maravilhas eu fiz, e ainda faço, e ainda vou fazer. O Deus dos milagres está contigo. E esse Deus maravilhoso, Ele pode tudo em nossas vidas. Basta confiar,
Basta crer e acreditar que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Meus amados, eu quero ler aqui um texto aqui na frente, aliás, aqui do meu lado, um texto para complementar ainda mais essa mensagem. Olha só, obviamente o Senhor se agrada em revelar as oportunidades únicas a seus filhos. O detalhe é que só consegue reconhecê-las aqueles que estão preparados para tomar posse delas. Você entendeu, meus amados? Às vezes a gente quer tanto que Deus realize algo em nossas vidas. Se fosse por nós mesmos, Deus realizaria agora, né? Se fosse pela nossa vontade, Deus realizaria agora. Mas será se você está pronto mesmo para tomar posse disso? Será se você está mesmo realmente preparado para tomar posse dessa vitória que você tanto quer, tanto pede para Deus? Será se está preparado? Será se você está preparada para assumir essa bênção que você tanto sonha, tanto almeja há muito tempo? É por isso que Deus ele entrega no tempo dele, porque ele conhece o seu coração, conhece o meu. E ele sabe muito bem quando estamos preparados ou quando não estamos preparados para receber aquilo. E Deus está falando isso hoje. Meu amado, minha amada, se eu ainda não te entreguei aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto sonha, é porque você ainda não está preparado. Eu posso te entregar isso aí que você quer no momento em que eu quiser. E esse momento de Deus, o tempo dele, é o melhor para nós. O tempo de Deus sempre será o melhor para as nossas vidas. Eternamente sempre será o melhor para as nossas vidas, no tempo de Deus. Então, meus amados, sempre peça dessa forma: meu Deus, eu quero isso. Em nome de Jesus, realize isso também. Mas, por favor, realize no seu tempo. Realiza na sua perfeição, no seu tempo perfeito, porque é o melhor para mim, em nome de Jesus. Olha só, meus amados, quero dar continuidade aqui ao texto, Foi o que aconteceu com o jovem Davi. Em um dia aparentemente comum, seu pai o enviou a levar pães e queijo ao acampamento da batalha. No exato momento em que Davi falava com seus irmãos, o duelista Golias se aproximou do local onde ele se encontrava e afrontou o exército de Israel. Ou seja, meus amados, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Agora falando aqui de Davi, será se nesse exato momento, naquele mesmo momento ali, antes de Davi derrotar Golias, ele já estava preparado para assumir o reinado? Você acha que já estava preparado? Pois é, provavelmente não. Como que o Davi chegaria lá para o rei e falasse: rei, eu quero ser o rei dessa cidade agora? Como que ele faria isso? Não tem possibilidades. E Davi enfrentou Golias. E neste exato momento, Golias ele simboliza um grande problema na vida de Davi. E é isso que Deus quer ministrar para você neste exato momento. Eu vou abrir aqui a palavra de Deus também
Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23, diz o seguinte para as nossas vidas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Meus amados, minhas amadas, naquele exato momento em que Davi tinha ido levar alguns pães para os seus irmãos que estavam lá na batalha, o seu pai pediu para Davi levar alguns pães, porque os seus irmãos estavam lá na batalha, batalhando, lutando, e estavam com fome. Então Davi pegou a sacolinha de pão e levou diretamente para os seus irmãos. E chegando lá, entregou os pães para os seus irmãos, eles ficaram comendo e batendo um leve papo. E quando de repente, meus amados, diante daquele papo, eis que aconteceu que Golias estava se achegando, chegando próximo aonde eles estavam. E sabe, meus amados, em meu pensamento, eu consigo pensar que os irmãos de Davi, naquele exato momento, eles deveriam ter pensado, porque a história fala, que Davi era um homem franzino, de baixa estatura, e eu imagino os irmãos de Davi falando naquele exato momento: eita, Davi, você está no lugar errado e na hora errada. Meus amados, você lembra agora há pouco quando eu falei que esse ditado popular do lugar certo, na hora certa, isso serve para nós humanos, que é quando alguma coisa benéfica acontece com alguém, um sonho realizado, conseguiu conquistar algo, uma pessoa, um casamento, a gente fala, aquela pessoa estava no lugar certo e na hora certa. Só que para Deus é diferente. Para Deus é totalmente diferente. Aos nossos olhos humanos, Davi estava no lugar errado e na hora errada. Por quê? Porque Davi ele simplesmente foi lá levar uns pães para os irmãos. Aí quando chegou lá, eles estavam comendo, conversando, batendo um papo. E do nada, meus amados, do nada chegou Golias. E para Deus sempre vai ser assim, meus amados. No lugar errado e na hora errada. Só que para Ele é no lugar certo e na hora certa. Sabemos que para Deus é tudo diferente do nosso mundo. Como a palavra de Deus fala que para nós 1000 anos é como se para Deus fosse um ano. E um ano para Deus é como se para nós fosse 1000 anos. Meus amados, Deus é maravilhoso. Não há como explicar a infinita bondade de um Deus tão maravilhoso como este. E Deus está no controle de tudo. É por isso que eu falo, meus amados, neste exato momento, Golias ele simboliza os problemas de Davi. E o que aconteceu? Quando Golias chegou perto, aos olhos dos irmãos, eles poderiam estar falando: Davi, você está no lugar errado e na hora errada. Olha aí quem está chegando, Golias. E meus amados, aquele que tem um propósito em Deus, ele confia em Deus, independente de qualquer situação, independente de qualquer problema que seja. Davi não temeu.
Davi não temeu aquele gigante, aquele problemão enorme. Davi não temeu. Por mais que seus irmãos pudessem ter falado: Davi, você está no lugar errado, na hora errada. Mas eu sei que aquele jovem garoto, ele deve ter falado para seus irmãos dessa seguinte forma: não, meus irmãos, em Deus eu estou no lugar certo e na hora certa. Porque Deus confunde. O inimigo é dessa forma. E é isso que Deus está falando para você neste exato momento. Eu vou transformar a tua vida. Você está vivendo por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, por provações. Está, meu filho? Pois é. Calma. Se tranquiliza. Eu estou no controle dessa situação. Sou eu, Deus, que faço milagres. E eu vou ajudar você a passar por essa prova. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E por mais que os problemas chegam para você de uma maneira extraordinária, e aí de repente chega um outro problema, que é um problemão maior ainda na tua vida, assim como o gigante Golias. Aí você fala: ei, meu Deus, agora que o negócio pegou mesmo. Aos seus olhos o negócio pegou mesmo, mas aos olhos de Deus, aí é que o negócio vai dar certo mesmo. Porque para Deus não há nada impossível. Ele pode tudo, absolutamente tudo na sua vida. Absolutamente tudo na sua vida, meus amados. E outra coisa que eu quero falar também, dando continuidade a essa pregação maravilhosa que Deus está ministrando em nossos corações, é que os problemas vêm, as provações vêm, tempestades, momentos difíceis, independente da pessoa que seja. Independente da pessoa que seja. Mas eu quero te falar, meus amados, que o problema é seu. Sim, eu quero te falar que o problema é teu. A provação é tua. O momento difícil é teu. Então não tenta compartilhar esse problema com outras pessoas ao seu redor, não. O problema é teu, meus amados. O problema é meu também. O problema que eu estou passando é meu. Eu não posso tentar compartilhar meu problema com outras pessoas para que outras pessoas possam resolver. Meus amados, é você e Deus. O problema é teu, a provação é tua. Sabe por quê? Bíblia, meus amados. Eu vou ler para você também o que vai comprovar isso também. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. É o versículo seguinte do que a gente leu agora há pouco. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele gigante chegar perto, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Ou seja, aquele problema era de Davi. O gigante chegou. Ficou quem? Somente quem? Davi. Aquele problema para ser resolvido era de Davi, meus amados. Por mais que aos olhos humanos ele estava no lugar certo, aliás, no lugar errado e na hora errada. Mas nos olhos de Deus, ele estava no lugar certo e na hora certa. E é isso que Deus quer te falar também. O problema que ele colocou e ele permitiu na tua vida,
uma provação que Ele permitiu acontecer na tua vida. É você que tem que resolver, meus amados. É você que tem que suportar. Perceba-se dentro mesmo da sua própria casa. Eu não sei quantas pessoas moram juntamente com você, mas perceba que cada um de vocês tem um problema diferente, tem uma provação diferente. Então o problema é dado para cada um de nós resolver este problema. O gigante, quando ele chegou perto, aqueles homens todos fugiram, os homens de Israel, assim como está falando aqui na palavra do Senhor, em 1 Samuel 17, versículo 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele gigante, fugiram. E ficou quem? Davi. Ficou Davi, meus amados. Ficou Davi. O problema era para ele resolver. Era ele que tinha um propósito em Deus. Era ele que tinha que trazer Deus naquele exato momento para resolver aquele problemão. Se você for contar, querer compartilhar o teu problema com as pessoas, elas vão fugir de você. Ei, meus amados, eu quero te falar que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, de absolutamente tudo. Deus confiou em colocar, ou melhor, Deus confiou em permitir essa provação em você, é porque Ele sabe que você consegue suportar. Assim como a gente leu aqui em Salmo 139, versículo 5. Quer que eu leia novamente? Eu vou ler para você. Deus sabe que você consegue suportar esse problema. É por isso que eu estou falando para você que o problema é teu. O problema é teu. Resolva, meus amados. Resolva o problema. Você consegue suportar sim esse problema. Independente de qualquer situação, independente de qualquer palavra contrária, independente do problemão que seja, é um gigante. Você consegue resolver. Salmo 139, versículo 5. Ou melhor, perdão, não é Salmos, é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Olha só o que Deus está falando, meus amados. Infelizmente perdi aqui o versículo, mas é esse versículo que eu acabei de ler bem no início dessa mensagem, que Deus, Ele sabe exatamente o que precisamos suportar. Cada provação que chega em nossas vidas, Ele sabe exatamente a provação que eu consigo suportar. E Deus sabe também exatamente a provação, a tempestade que você consegue suportar. É por isso que eu estou falando, meus amados, não tente compartilhar o seu problema com outras pessoas para que outras pessoas possam resolver. Você está passando por uma provação, meus amados, minhas amadas, é você e Deus. Você vai conseguir sim. Jesus, Ele está contigo. Ele está do teu lado, dizendo para você que você vai conseguir. Então confia nele. Confia nele, que Ele sabe muito bem o que está fazendo na tua vida. Ele conhece profundamente o teu coração. Ele conhece, meus amados. E a história continua, né? Como todos nós sabemos, que Davi enfrentou corajosamente
aquele Golias, com uma funda e 5 pedrinhas. Algo que começou como um simples delivery, né? Quando ele foi deixar aqueles pães para os irmãos dele na batalha, e Davi acabou levando Golias ao chão. Ele venceu Golias. Ou seja, é como eu falei para você, que aos nossos olhos, Davi ele estava no lugar errado e na hora errada. Quando os problemas chegam em nossas vidas, a gente pensa que vai ser o nosso fim. Nós, como os nossos olhos carnais, nossos olhos humanos, a gente pensa que é simplesmente o nosso fim. Mas em Deus é tudo diferente, meus amados. Em Deus, o lugar que a gente acha que é o errado é o certo. E a hora que a gente acha que é a hora errada é a hora certa. Deus sabe exatamente o momento em que Ele vai usar a tua vida. Deus sabe exatamente o momento em que Ele vai abençoar a tua vida. Você lembra de José, que estava lá dentro do buraco? Os seus irmãos estavam totalmente contra ele. A inveja reinou sobre a família deles. Então os irmãos pegaram José e jogaram dentro de um buraco. Para eles, para os irmãos dele, ele estava no lugar errado e na hora errada. Mas para Deus, José estava na hora certa e também no lugar certo. Quando de repente passou aquelas pessoas e José foi vendido como escravo para aquelas pessoas. E aí nós sabemos que José, passou por tudo que ele passou, e mesmo por todos os problemas, dificuldades, ele ainda se tornou o rei daquela cidade. É isso que eu quero te falar, meus amados. Independente do problema, da situação que você está passando, lute, continue prosseguindo nessa luta. Continue lutando nessa batalha, porque Deus está contigo. Ele é tudo na tua vida. Você vai conseguir sim. Por mais que as pessoas estão falando que você não vai conseguir, mas Deus está falando que você vai conseguir sim. Em nome de Jesus. Olha só, dando continuidade aqui ao texto, aqui ao meu lado. Ainda que Davi tenha ouvido a ameaça de Golias sem querer, certamente não foi a mera coincidência que ele foi o escolhido de Deus para estar ali, no lugar certo e na hora certa, aos olhos de Deus. Olha só. Nós humanos achamos que a expressão no lugar certo e na hora certa são apenas realizações ou coisas boas. Mas para Deus, não, meus amados. Aquele lugar que você acha que você está ali e não vai dar nada certo naquele lugar, é o lugar que exatamente vai dar certo. Assim como aconteceu com Davi. Se ele não estivesse naquele lugar, naquele horário, nada daquilo tinha acontecido. E é isso, meus amados, que Deus quer falar para você, quer transmitir a palavra dele nessa noite, dizendo isso, que ele está contigo. Independente da situação que seja, Deus está contigo. E Ele pode tudo em sua vida. Independente de qualquer situação que seja, Jesus, Ele vai suprir as suas necessidades. Está precisando de mais forças? Está precisando que Jesus anime mais a tua vida para você
continuar o seu caminhar com Deus, então peça para Ele. Peça tudo que você quiser para Ele, que Ele vai sim conceder para a tua vida, meus amados. Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo. E só para finalizar, eu quero ler aqui em Salmos, capítulo 139, versículo 5. Salmo 139, versículo 5 diz o seguinte: Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. É isso, meus amados. Deus está falando através da palavra dele que Ele sabe exatamente tudo do que precisamos, mas nós precisamos falar para Ele: meu Deus, eu preciso de mais forças, me ajuda a conseguir. A tua palavra fala que as provações que eu vivo hoje, com a minha própria força eu consigo conseguir, só que não está fácil. Seja sincero para Ele, meus amados, meu amado, minha amada, seja sincero. Chega para Jesus e fala: eu não consigo, está difícil, mas eu sei que no Senhor eu encontro força, eu encontro abrigo. E lembre-se sempre, Jesus, Ele sempre estará juntamente com você para te ajudar em qualquer batalha, a vencer absolutamente tudo, a vencer absolutamente tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado por essa palavra, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela simplesmente chega em coração e faz alguma coisa. A palavra do Senhor, ela não entra dentro dos ouvidos apenas por entrar. Ela entra e faz algo. Alguma coisa acontece quando você pronuncia algo de Deus na vida das pessoas. Aquela palavra, ela vai e faz alguma coisa. Então, meus amados, vamos falar com Deus e pedir discernimento do Espírito Santo para que Ele possa nos ajudar a enfrentar as batalhas que sempre chegam em nossas vidas. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor conduziu a nós, teus servos. Sabemos que tua palavra fala que nós recebemos um fardo suficiente para que nós possamos carregar esse fardo. Mas às vezes, Deus, esse fardo fica tão pesado. É por isso que nós estamos aqui nesse exato momento, Deus, te pedindo para que o Senhor nos ajude, te suplicando por mais forças. E em nome de Jesus, venha nos ajudar ao longo do caminho, nessa caminhada que é tão difícil. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, meu Deus. Amém, glória a Deus. Seja abençoado, seja abençoada mais ainda, cada vez mais e mais. Que Jesus Cristo possa encher seu coração com toda a santidade que somente Ele possa conceder à tua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus, fica com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na tua vida. Olha, e lembre-se sempre, viu? Em tudo que você for fazer, Jesus Cristo sempre em primeiro lugar na tua vida. Em primeiro lugar nas decisões, em primeiro lugar em tudo. Em tudo. Forte abraço. Um abraço apertado em você. Deus abençoe ricamente a tua vida. Abraço, meus amados.